Olá, Lídia, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Adriana Dantas, Andréia Dantas, boa noite também, Edivaldo Dantas, e a sua mãe também, Adriana, me esqueci até o nome dela. O Zé Ricardo, boa noite, Valdete, de volta ao lar, né, Valdete? Que bom. Olá, boa noite também para a Cecília e para o Reinaldo, boa noite, Anitta e Clarindo, boa noite, Elisângela, boa noite também, Ricardinho e Lúcia. Olá, Tuca, boa noite, seja bem-vinda. Mariângela, boa noite também, seja muito bem-vinda. Olá, Sonira, boa noite, prazer tê-la aqui conosco. Oneida Alves, boa noite também, seja bem-vinda. Boa noite, Wagner. Wanda. Tá, obrigado, Adriano. Então, aí um abraço, uma boa noite para a dona Wanda também. Luísa Nalim, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Célia Furtado, sou Antônio Onofre. Boa noite, Nadissan. Boa noite também, Michele e Gabriel Rossato. Olá, Eveline, Roberta e Gabi. E o netinho. Como é que é? Vitor, o nome? Eveline. Olha, eu vou gravar ainda, pode deixar. Cris Queiroz, boa noite, seja bem-vinda. Olga Colasso, boa noite também para você, seja bem-vinda. Edna Bueno, boa noite também, dona Leopoldina. A Luísa Nalim tá aí de volta, né, Luísa? Agora tudo certo com as redes sociais. Vitor, então não esqueci não, Eveline. Obrigado. Boa noite também, Jossanã, seja muito bem-vinda. Olá, Vânia, boa noite também para você, seja bem-vinda. Com certeza, Wagner, será uma ótima. Nós estamos aí, né, Wagner, naquelas reflexões, né, sobre a parte do perdão, sobre a parte do auto perdão, tudo isso é algo necessário, né, e a gente sabe o quanto é também um pouco complicado. Boa noite, Cido. Boa noite também, Mariinha. Boa noite, Cláudia Fernandes. Sejam todas bem-vindas. Aninha e Adriano Borges, boa noite para vocês. Maria Donizete Pereira, boa noite, seja bem-vinda. Ricardo Cardoso, boa noite, seja bem-vindo. Semana passada eu senti falta de falar boa noite para o Ricardo Cardoso. Mas é que às vezes as pessoas veem em outro horário ou não colocam o nome, então a gente fica meio perdido, mas é sempre um prazer ter todos vocês aqui conosco, né? Selma e Dinho, boa noite também para vocês, sejam muito bem-vindos. Rosilda Martins, boa noite. Maria Souza, boa noite também para você, seja bem-vinda. Vamos então fazermos a nossa prece para nós iniciarmos as reflexões dessa noite, que com certeza são muitas, bem interessantes. Lógico que nada assim de diferente daquilo que vocês estão acostumados, mas é um momento e uma oportunidade de juntos nós refletirmos, e como sempre, né, são reflexões geralmente direcionadas, eu costumo dizer, direcionadas não somente por quem fala, mas direcionada pela própria espiritualidade, porque a forma muitas das vezes com que eu falo, além de ter também por trás a inspiração da própria espiritualidade, vocês também interpretarão de acordo com aquilo que vocês e mais o anjo da guarda e a espiritualidade que os estiver envolvendo também, né, estará auxiliando nessas interpretações. Então, é algo realmente maravilhoso e fantástico, né? Claudionor e Eliane, boa noite para vocês. Aos vovôs fresquinhos, né, Valdete? Não, Ricardo, a gente sabe como é que realmente funciona, é que assim, a gente vai lembrando tanto, né, das pessoas, cumprimentando, e de repente fala, fulano eu não vi aqui, aí a gente acaba realmente sentindo falta, sim, mas a gente sabe dos compromissos de todos vocês, então vocês fiquem bem tranquilos e em paz. Iraci Rosa, boa noite também, seja bem-vinda. Então vamos lá, fazemos a nossa prece, né? Dona Luzia, boa noite também para a senhora e para a Luísa. Que nós possamos, então, nesse instante,
pedir à espiritualidade, ao nosso Mestre amado e querido Jesus, a permissão para nós relembrarmos os seus ensinamentos, relembrarmos um pouco da sua vida, da sua experiência e principalmente dos exemplos que nos deixou. Exemplos estes riquíssimos e necessários para que cada um de nós, nessa trilha rumo à evolução e à própria felicidade, desejamos fazer. Uma trilha que foi, com certeza, talvez uma das poucas ou únicas fatalidades que existem no universo. A criatura foi criada simples e ignorante pelo Criador, e o seu objetivo é a felicidade, é a perfeição. Esta é a fatalidade a que todos nós estamos fadados. Mas precisamos seguir uma estrada, uma trilha, e essa trilha já existe. Basta nós seguirmos. Aqui estamos, pois, para, aprendendo, relembrando os ensinamentos do Cristo, identificar o mapa que nos levará a esta finalidade. Identificar os erros que cada um de nós possuímos e que infelizmente ainda nos mantém paralisados, nos mantém estagnados nesta estrada. Aqui estamos para, compartilhando uns com os outros, as nossas próprias reflexões, as nossas vibrações, juntos caminharmos rumo a este objetivo. Que a paz e as bênçãos estejam agora nesse instante na mente e no coração de cada um de vocês, que esteja também no lar de cada um de vocês, e que assim, concentrados, de mente vazia e preparada, consigamos perceber todos esses ensinamentos e gravá-los na nossa memória. Graças a Deus, a Jesus, como sempre, né? Boa noite, Elaine Oliveira, Helenice também, boa noite, Flávio Gava. A nossa companheira Filomena, inclusive, pediu para avisar e pediu desculpa a vocês por não poder participar conosco hoje, mas é porque ela está acompanhando uma garotinha de 4 anos de idade que está com sérios problemas no sangue e está sentindo muitas dores, né? Maria Elisa. Então, que a gente possa, nessas nossas orações também, lembrarmos dela e endereçá-la a essas vibrações carinhosas para aliviar a sua dor, aliviar o seu sofrimento, e que todos os envolvidos neste drama possam buscar em Cristo Jesus a força necessária para vencer e superar essas dificuldades. Olá, Fátima Celane, boa noite também, seja bem-vinda. Roseli Salvador, é um prazer tê-los todos aqui. Gente, nós vamos dar sequência a nossa leitura e estudo do Evangelho segundo o Espiritismo neste capítulo Bem-aventurados os misericordiosos. Sim, nós vimos no nosso encontro passado sobre o argueiro e a trave, e principalmente, o que envolve esta passagem evangélica é exatamente a questão do próprio julgamento. E, aliás, ela está inclusive no mesmo contexto. Quando a gente vai pegar o Evangelho de Lucas, por exemplo, nós vamos ver que Lucas diz para a gente começar a perceber exatamente aquilo que vai no nosso olho, para que nós não corramos o risco de sermos julgados. Olá, sou Luiz Alberto, boa noite, seja bem-vindo. Não sermos julgados. Por quê? Porque na mesma medida que nós julgarmos, nós também seremos julgados. E agora, nessa segunda parte, nesse segundo título, Kardec separa, ele coloca o trechinho, especificamente do Evangelho de Mateus, para nos alertar mais uma vez. Primeiro nos mostra que, muitas das vezes, nós enxergamos um cisco no olho do outro e não enxergamos a trave no nosso. É muito mais fácil e é muito mais simples nós identificarmos as falhas e os defeitos do outro, e a gente não consegue identificar as nossas próprias falhas. Agora, a questão do julgamento. Sim, não julgueis para não serdes julgados. E Lucas ainda vai um pouco mais longe. Lucas, ele vai direto, nesse seu texto correspondente a esse de Mateus. Ele diz: não julgueis para não serdes julgados, não condeneis para não serdes condenados, e perdoai para serdes
perdoados. Veja, sempre tudo naquele mesmo contexto dos bem-aventurados, os misericordiosos. Felizes aqueles que são misericordiosos, felizes aqueles que conseguem ter uma visão um pouco mais ampla de tudo aquilo que nós estamos tentando aprender com o próprio Cristo, a olhar mais para dentro de nós e olhar menos para o outro, ou identificar no outro, se assim for, identificar no outro aquilo que nós precisamos modificar em nós. Eu gosto muito de uma frase de André Luiz, que ele diz que nós enxergamos no outro o espelho da nossa própria alma. Nós enxergamos no outro aquilo que nós somos. É uma pena que nem todos conseguem captar tudo isso. Rosilene, Diego e Osmane, boa noite para vocês. Sr. Antônio também, Sr. Luiz Alberto pedindo orações por um amigo, Mário Rato, está aqui com certeza das nossas orações. Boa noite, Isaura. Boa noite também, Marcilé, Guilherme e Luciano. Sejam todos muito bem-vindos. Então, nesse ponto, ou nesta parte, Kardec vai exatamente chamar a nossa atenção. E, gente, nós não podemos esquecer, Jesus é o ser mais perfeito, ou podemos usar essa expressão, Jesus é o ser mais sábio que pisou nesse planeta. E a sua sabedoria não deixaria que palavras vãs fossem ditas. Então, existe alguma coisa de perfeito em tudo isso que nós estamos buscando, e não apenas ou meramente uma, podemos assim dizer, uma regra de comportamento. Não, é algo mais profundo, é algo muito mais íntimo e que nós precisamos trazer para dentro de nós exatamente por conta desta propriedade. Eu sei que talvez muitos de nós não conseguiríamos enxergar uma certa profundidade nesses ensinamentos do Cristo, que seria algo mais realmente simples, mais superficial, mas a gente sabe que não é, tem muita coisa envolvida em tudo isso. Várias são as passagens onde o Cristo diz, podemos assim dizer, a mesma coisa, né? Nós temos lá a passagem de Pedro. Lembra quando Jesus estava sendo preso e que Pedro pega e teria cortado a orelha de um dos servidores? Jesus virou, opa, guarda a tua espada. Quem com a espada fere, com a espada será ferido. Veja, aquilo que a gente aprendeu, sobretudo ali no início, e nós tivemos a oportunidade de trabalhar, e aí, sobretudo, também naquela palestra que nós falamos com vocês lá de Guaxupé, onde, citando Huberto Ruden, ele coloca as bem-aventuranças exatamente como a alma, ou o coração, melhor dizendo, do Evangelho, que de uma certa forma é a alma da própria Bíblia. Essas bem-aventuranças, nós podemos nelas identificar realmente todas as qualidades e características do Cristo e as qualidades e características que nós precisamos para atingir o nosso objetivo. E os misericordiosos não poderiam ficar de fora. Por quê? Porque há essa necessidade de nós trabalharmos no processo de purificação do nosso coração. Porque somente os puros verão a Deus. Não está também nas próprias bem-aventuranças? Então, este é um princípio que foi muito bem trabalhado pelo próprio Cristo e que a gente não pode encarar apenas e tão somente como uma simples regra de comportamento. E a gente vai perceber, sobretudo na sequência, porque Kardec vai trabalhar dois textos ao mesmo tempo. Ele vai trabalhar esse não julgueis e ele já vai trabalhar automaticamente com o texto da mulher adúltera, que particularmente nós vamos levar vocês a uma reflexão muito mais profunda com esse texto da mulher adúltera, podem ter certeza disso. Nós vamos inclusive nos apegarmos a determinados detalhes, e detalhes de extrema importância para nós nos identificarmos ou para nós nos enxergarmos diante de situações como estas. E eu poderia até dizer, né, já que Huberto Ruden fala isso, eu poderia dizer que esse texto da mulher adúltera, de uma certa forma, ele abrange quase que todos os outros títulos que o próprio codificador trouxe aqui. Mas, calma, a gente verá daqui a pouco, a gente já vai pelo menos iniciá-los, né? Boa noite, Heitor, boa noite também, Mariene, sejam bem-vindos, a gente lá vai iniciar. Mas para a gente, vamos assim dizer, ainda comentar sobre essa questão do julgamento, é interessante lembrar duas questões do livro O Consolador. O Consolador é um livro onde
uma equipe de trabalhadores, né, na época lá do próprio Chico, resolveram fazer alguns questionamentos e algumas perguntas para o benfeitor Emmanuel. E o livro Consolador é exatamente em cima disso. E, gente, naquele livro, naquela obra, a gente percebe também o grau de conhecimento de Emmanuel. A gente sabe de Emmanuel, aquele senador, ou seja, se era um senador, já era alguém que possuía uma certa bagagem, um certo conhecimento, podemos assim dizer, cultural e geral. Mas, depois do seu encontro com Cristo, sobretudo naquele momento onde Cristo disse, olha, você vai me seguir, aliás, você tem que me seguir, aquela fatalidade que nós dissemos na nossa prece inicial. Agora, a escolha é sua. Você pode me seguir agora ou você pode me seguir depois. Fica a seu critério. E nós vemos que depois Emmanuel começou a seguir o Cristo. No romance, 50 anos depois, a gente já começa a perceber os seus primeiros passos. E basta nós identificarmos com Chico as diversas encarnações de Emmanuel e nós vamos ali encontrar um verdadeiro seguidor de Cristo e talvez uma das pessoas ou um dos espíritos que com propriedade comenta o Evangelho, comenta a vida do Cristo e nos ajuda a entender muitos desses pontos e aspectos que envolvem a nossa vida, inclusive social. Um livro dividido na primeira parte, buscando ali algum conhecimento mais amplo e cultural de questões científicas sobre biologia, sobre sociologia e depois a parte também evangélica. Boa noite, Glória Quirino, seja bem-vinda. Depois a parte evangélica. Mas feita essa propaganda do livro Consolador, tem a questão 63 e 64. Na questão 63, vejam, olha o que os trabalhadores daquela oportunidade perguntaram para Emmanuel. E aí, vou abrir um outro parênteses rapidinho. A gente vai percebendo o quanto as pessoas, ou quanto nós, sociedade, nós como humanidade, temos questionamentos capciosos, né? Sobretudo quando a gente faz determinadas perguntas ou determinados questionamentos, a gente até sabe a resposta, mas nós gostaríamos que ela fosse outra ou fosse diferente. Ou nós gostaríamos que as coisas fossem mais convenientes ao nosso grau evolutivo. Só que a gente não pode, nós não podemos ficar parados no tempo. A gente precisa avançar. Por isso, muitas das questões, muitas das perguntas e respostas, elas acabam nos chocando, porque elas estão um pouco mais acima da nossa própria capacidade de compreensão. Assim como aconteceu com Jesus na sua época, assim como acontece com Jesus até hoje. Porque nós ainda nos vemos numa situação e numa condição onde, de forma incompreensível, muitos até decoram seus ensinamentos, mas têm a dificuldade de vivenciá-los, né? Joana Carneiro, boa noite também Natália Silva, boa noite Luciene Naves, sejam todos muito bem-vindos. Bem, perguntaram para o Emmanuel o seguinte, Emmanuel, considerando a determinação positiva que está constando no Evangelho, aliás, constando inclusive nesse texto, nesse capítulo onde nós estamos, considerando esse não julgueis, como é que eu posso discernir o bem do mal sem julgamento? Olha a pergunta que aquelas pessoas fizeram e vejam que, no meu entendimento, no meu modesto entendimento, uma pergunta inteligente. Ora, se eu não posso julgar, está aqui a determinação do próprio Cristo, como é que eu posso discernir o bem do mal? Eu só posso discernir uma coisa de outra a partir do momento que eu faço um julgamento. Pelo menos é assim que nós pensamos. Mas Emmanuel respondeu a esse questionamento e disse a eles, olha gente, boa noite Fátima Dove, seja bem-vinda, espero que esteja bem melhor também, minha amiga. Emmanuel diz, entre julgar e discernir há uma grande distância. Ou seja, eu não preciso entrar no mesmo campo para separar o que é bem do que é mal. Eu não preciso fazer um julgamento. Por quê? Porque ele vai explicar para nós, julgamento é o ato de você determinar uma consequência definitiva para alguém.
É quando você pega determinados pontos, determinados atos ou comportamento de alguém e, vamos assim dizer, afirma: por conta disso que você fez vai acontecer aquilo, ou por conta disso você tem que pagar dessa forma. Emmanuel diz que é diferente. E aliás, nessa resposta ele afirma: consequências definitivas pertence apenas e tão somente à autoridade divina. E vejam que pertence à autoridade divina, mas como Cristo disse, quando a gente começa a fazer a interpretação de vários pontos espalhados no Evangelho sobre esse mesmo tema, a gente vai perceber que não é uma autoridade divina que vai vir através de um tribunal ou de um processo, não. É uma autoridade divina que vem automaticamente pelas próprias leis universais. Porque primeiro as leis estão registradas na nossa própria consciência. Então, não há uma necessidade específica de um julgamento, não há uma necessidade de nós sermos submetidos a um tribunal. Não. As próprias leis automaticamente vão cumprindo este papel de, através de determinadas consequências, nos ensinar o caminho certo, o caminho correto. O próprio Cristo disse: opa, só Deus é capaz de julgar. Nem Ele próprio julgaria, como a gente vai ver na sequência com a mulher adúltera. Então, as próprias leis fazem isso, como no texto que eu citei para vocês aqui de Pedro. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Jesus diz que Deus vai ferir com ferro aquele que feriu com ferro o outro? Não. Mas é algo automático que a gente vai aprendendo com o passar do tempo. Então, veja, essa primeira parte da resposta de Emmanuel diz que o julgamento pertence a Deus. A atribuição de consequências definitivas pelo comportamento de qualquer pessoa não nos cabe. Agora, nós, espíritos, nós temos uma liberdade para analisar determinados comportamentos. Nós temos uma liberdade de analisar determinados fatos e principalmente passá-los pelo crivo da nossa razão, para aí, neste ponto, nós descobrirmos, de acordo com a nossa própria consciência, se esse representa o caminho do bem ou se está nos levando para o caminho do mal. Nos ajuda a discernir ou a entender o que é erro daquilo que é verdade. Para quê? Para que nós possamos utilizar aquilo como diretrizes para caminharmos nessa estrada a atingir o objetivo principal. Tá vendo que coisa interessante? Emmanuel falou: julgar é uma coisa, julgar é estabelecer uma consequência definitiva. Ponto. Agora, discernir é você identificar naquele comportamento: olha, o que é o bem, o que é o mal, o que é o erro, o que é a verdade, o que eu devo fazer? Praticar o bem ou praticar o mal? O erro ou a verdade? Isso é discernir, ou seja, é trazer para a nossa própria realidade as experiências que aquele fato ou que aquele espírito está passando. Tranquilos? Veja quanto elucidativo é este texto de Emmanuel. Talvez muitos de nós não tivéssemos pensado dessa forma, e eu espero que a gente consiga entender e compreender com Emmanuel. Por isso eu vou repetir para a gente fechar essa questão 63 do livro Consolador, que encaixa muito bem aqui. Julgar é estabelecer consequências definitivas para determinado comportamento ou para determinado fato. Discernir é você exatamente identificar ali, naquele fenômeno, naquele fato, naquele episódio, naquela pessoa, naquele comportamento, o bem e separar do mal, o erro da verdade, para nós utilizarmos aquilo como experiência e nós trilharmos a nossa própria estrada. Ok? Evelyn, boa noite, seja bem-vinda. Bom, agora tem um outro questionamento que eles fizeram para Emmanuel, que está lá na questão 64, imediatamente posterior. Essa, com certeza, eu particularmente
achei assim também uma pergunta muito capciosa, mais ou menos parecida, né, com aquela que fizeram para Jesus no episódio da mulher adúltera. Opa, se Jesus falar isso, ele está indo contra Moisés. Se Jesus falar aquilo, ele está indo contra os seus próprios postulados. Ah, nós vamos pegá-lo então agora. Mal sabiam eles da sabedoria do próprio Cristo, que sabia não apenas o que ia no coração de cada um deles, mas que tinha sempre as respostas exatas e prontas para as situações. E com Emmanuel não foi diferente. A pergunta foi no seguinte sentido: olha, Emmanuel, é o seguinte, diante das leis dos homens, a gente sabe que existem leis, a gente sabe que existe um sistema de justiça. Então me explica uma coisa, diante dessas leis dos homens, quando nós estamos ali num processo criminal, o juiz vai dar o seu voto condenativo. Lógico que ele vai fazer de acordo com o processo. Agora, como que ele pode fazer, Emmanuel, de acordo com o que está dentro do processo, para condenar ou para absolver em obediência ou de acordo com a sua consciência nesse aprendizado e nesse postulado do não julgueis? Olha só o que fizeram, que pergunta que fizeram para Emmanuel. Eu estou aqui, eu sou o juiz, tenho um processo na minha mão, tem todas as provas no processo, e como é que eu vou proferir uma decisão em cima ou com base nesse não julgueis? Se eu não teria autoridade de julgar, como é que eu vou fazer? Ah, mas eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo que também Emmanuel é um espírito altamente preparado e, sobretudo, para servir de guia, não somente do Chico, mas de toda a humanidade. Mesmo diante de uma questão que eu reputo capciosa, Emmanuel vai lembrar que nós devemos sim sempre estar permeados por essas máximas do Cristo, até mesmo porque, como nós aprendemos, muitas das vezes nós enxergamos o cisco no olho do outro e não enxergamos a trave no nosso. Nós não somos infalíveis, como nós vamos também ver, como disse Jesus aos escribas e fariseus e às pessoas que ali estavam: aquele que tivesse em pecado, atire a primeira pedra. Portanto, o julgador, mesmo diante de um processo, ele deve estar exatamente com a sua consciência preparada para efetuar, de acordo com as leis humanas, o seu voto ou a sua condenação ou absolvição. Mas tendo sempre em mente aquilo que a própria legislação também traz. E o que a nossa legislação traz? A nossa legislação traz, diante de determinado processo, onde existem provas da existência de um crime, você tem que analisar o benefício para a sociedade, em conjunto com a necessidade de reparação do erro por parte do criminoso, ou por parte da pessoa que está sendo processada. Ou seja, o juiz vai exatamente ponderar, ele tem que enxergar de um lado a sociedade e do outro a pessoa, e trabalhar sobretudo no sentido de reequilibrar o organismo social e ainda recuperar o infrator. Por isso que não é uma lição, ou melhor, uma missão muito simples. Por isso que nós devemos estar sempre preparados para esse tipo de comportamento. E aí eu repito, é claro, isso são coisas relacionadas com uma função, uma profissão específica, e no caso aqui que eles perguntaram para Emmanuel, relacionada com o próprio Cristo, né? Ana Maria, boa noite, seja bem-vinda. Relacionadas com o próprio Cristo. Mas nós que estamos exatamente nesse meio, como que nós devemos agir? Como que nós devemos fazer? Será que nós temos um processo criminal na nossa frente para emitirmos qualquer tipo de opinião? Então, cuidado, quando nós somos chamados, ou quando nós formos chamados a opinar diante de determinadas coisas, tomem muito cuidado com o discernimento e o julgamento. Será que nós estamos preparados para fazer esse julgamento? Aliás, eu vou abrir um parênteses.
e um parênteses que infelizmente a gente percebe muito e numa clareza incrível. Gente, nós não somente temos o triste hábito de julgar, mas a gente já condena. Nós temos o hábito triste de condenar. Nós nem julgamos, nós nem ponderamos uma coisa e outra, nós nem ponderamos uma pena estabelecida. Se existe nas leis humanas uma pena estabelecida, ela tem os seus limites. Assim como na justiça divina, também existem limites para aqueles que transgridem as leis divinas. Mas, assim como acontece nas leis divinas, por incrível que pareça, eu sei que muitos talvez não conhecem e não concordam, mas também as leis humanas, elas trabalham num processo de ponderação, facilitando ou diminuindo a reprimenda, partindo do princípio de que houve sim um sincero arrependimento e esse objetivo de reequilibrar o organismo social e automaticamente recuperar o infrator, para cada pessoa vai ser de uma forma diferente e não existe uma regra matemática específica e direta e que se aplique a todas as pessoas. Ok? Então, muito interessante este ponto que nós abordamos. Agora, a gente vai passar, porque está justamente dentro do mesmo contexto, para o episódio da mulher adúltera. E aí tem algumas considerações iniciais que eu acho importante e interessante passar para vocês. Gente, só tem um único evangelista que traz para nós esse texto da mulher adúltera, que é justamente João. E é assim interessante, por quê? Porque críticos existem para todos os lados, e principalmente de todas as épocas, sobretudo quando se está diante de um determinado episódio como esse. E o engraçado, se eu posso assim me expressar, é que o texto está no Evangelho de João. Mas, quando a gente vai fazer uma análise daquilo que está escrito, e isso estou aqui corroborando as próprias informações trazidas por Carlos Torres Pastorino no seu Sabedoria do Evangelho, a gente percebe que a forma de escrever e as expressões são típicas do Evangelho de Lucas e não do Evangelho de João. É mais característico do Evangelho de Lucas do que do Evangelho de João. Por isso, surgiram determinados críticos exatamente para dizer, olha, isso aqui é uma criação, isso aqui foi uma montagem, isso aqui eles colocaram depois, isso aqui não pertence, isso não aconteceu naquela época. Então, existiu e ainda existe uma certa polêmica com relação a este trecho. Um dos exemplos é a expressão escribas e fariseus. Não é comum no Evangelho de João nós ouvirmos referência aos escribas e fariseus. E aqui ele começa exatamente falando dos escribas e fariseus. Mas, para trazer também para vocês algumas informações, fruto das nossas pesquisas, é interessante nós identificarmos que esse trecho, gente, lá atrás, isso já não é de hoje, essa polêmica. Tá? Isso vem de eras remotas, sobretudo daqueles que começaram a trabalhar no processo de organização dos próprios manuscritos bíblicos, da própria Bíblia. A gente vai encontrar, por exemplo, eu não vou trazer todos, eu vou trazer uma das mais interessantes informações, é justamente de Santo Agostinho. Santo Agostinho diz que, olha, primeiro, tá? Não tinham ou não conseguiram os originais do Evangelho de João no capítulo 7º e do capítulo 8º. E é justamente no capítulo 8º que está essa passagem. No capítulo 8º, e ele, querendo ou não, ele traz uma quebra de um pensamento de João, do capítulo 7º e alguns versículos antes e da sequência. Tá? Só que não encontraram os manuscritos gregos originais do Evangelho de João, sobretudo do capítulo 7º e do capítulo 8º. E aí Santo Agostinho falou o seguinte, olha, isso aqui pode ter sido exatamente a arrumação dos próprios homens, fruto de um machismo que exatamente excluíram esse texto da Bíblia, esse texto dos comentários
principalmente pós-Cristo. Ah, mas aí os outros cristãos vão dizer, mas por quê? Por que os homens fariam isso? Aliás, que homens teriam essa autoridade para retirar um texto da Bíblia simplesmente porque representava uma forma de machismo? E aí, eles mesmos respondem, peraí, por que vocês acham que os homens não teriam autoridade? Aliás, se nós formos pesquisar, nós vamos ver que a igreja, ou os responsáveis pela igreja, padres, bispos, eles poderiam se casar. Eles eram, aliás, casados. Na igreja ortodoxa, até hoje, os padres, os bispos, eles são casados. E na igreja, especificamente, na igreja, né, e já vamos puxar para a ocidental, subordinada ao Vaticano, gente, também naquela época, os padres e os responsáveis pelas igrejas, os bispos, eram casados. Nós vamos ver referências, inclusive São Jerônimo, que foi um dos organizadores da Bíblia, ele disse que chegou a contar, naquela época, cerca de 300 bispos que eram casados. Isso era o quê? No século IV, 300 anos depois de Cristo. Cerca de 300 bispos que eram casados. O casamento na igreja católica, ele só foi instituído depois, lá no século XI. Então, até aquele momento era comum o casamento como sacramento. E só para vocês terem uma ideia, para a gente fechar essa questão, e até mesmo para não alongar por conta do nosso tempo, porque depois a gente vai entrar especificamente na passagem. É interessante nós vemos que foi exatamente com Inocêncio II, por volta de 1139, lá no Concílio de Latrão, que ele começou a proibir, inclusive tem um cânon sétimo, que ele proibia as pessoas de assistirem missa daqueles padres que eram casados. Ou seja, até então, todos poderiam casar. E aí tinha um dos regramentos que o padre deveria ser um homem de uma única mulher. E veja, nós estamos falando de mulher adúltera. E a gente está comentando um texto onde, mais adiante nós veremos, o próprio Emmanuel critica. E cadê a outra pessoa que ajudou a mulher adúltera na prática desse crime? Cadê o homem? Por que condenaram só a mulher? Por que levaram só a mulher? Esse é um dos tópicos que o próprio Emmanuel comenta, que a gente vai falar mais adiante. Então, pode ser uma explicação, por isso que a gente não vai encontrar nos outros evangelhos sinóticos. Nós encontramos apenas e tão somente no evangelho de João. Ok? Tá? Também, nós estamos falando aqui de evangelho. Nós estamos falando de textos originais. Gente, vocês acham que a espiritualidade deixaria Kardec trazer ou comentar esse texto se porventura ele não tivesse existido, se o episódio não acontecesse, ou ainda que fosse uma parábola? Provavelmente não. Da mesma forma, o próprio Emmanuel, nós já tivemos informações através do próprio Chico e de vários outros autores. Emmanuel, ele tinha acesso aos manuscritos originais no plano espiritual dos evangelhos. Ou seja, poderia ter se perdido algumas partes do evangelho aqui, no plano físico, mas Emmanuel tinha acesso no plano espiritual aos evangelhos. Lembra aquele trechinho que a gente comentou há um tempo atrás? Que Emmanuel chegou a estudar evangelho com os espíritos que estavam nas altas esferas. E aí ele ainda brincou, né? E quando eu estou lá nas altas esferas estudando o mesmo evangelho que a gente está estudando aqui, Emmanuel se dizia um crocodilo. Eu me sinto um crocodilo estudando com espíritos nas altas esferas celestes. Então, Emmanuel teve acesso aos originais no mundo espiritual. E vocês acham que Emmanuel faria algum tipo de comentário se não fizesse parte o texto da mulher adúltera nesse contexto?
Também acho que não. Então, só para a gente tirar essa... Aliás, assim, é uma polêmica que eu estou aproveitando a oportunidade para levar para vocês daquilo que existe, mas isso não vai atrapalhar e não vai interferir em nada. Apenas e tão somente para que vocês tomem conhecimento. Porque no próximo programa, na quarta-feira, a gente vai entrar especificamente ou diretamente no tema dessa parábola que é fantástico. Vocês vão ver, os comentários são também maravilhosos. Agradeço a todos vocês por esse carinho, por essa participação. Desejo a todos uma excelente noite e até o nosso próximo encontro. Muita paz!